Continuando então a correção da nossa prova de 2012, rumo à questão 36 agora, hein, galera? A questão 36, ela apresenta 6 frases, onde nós teremos que julgar esses itens, essas frases, como sendo afirmativas verdadeiras ou falsas. Comecemos então com a primeira, que diz que existem outras teorias sobre a origem do petróleo, porém a mais aceita é que ele surgiu através de restos orgânicos depositados no fundo de lagos e mares, sofrendo transformações químicas ao longo dos milhares de anos. Bom, gente, lembrando que o texto inicial, dessa prova de 2012, ele fala sobre energia, sobre petróleo. Essa questão, então, veio de forma contextualizada. E é um fato, de fato, o petróleo, ele é sim originário da deposição de sedimentos sobre restos orgânicos, principalmente de organismos aquáticos, que ao longo do tempo, devido à pressão, devido a condições de temperatura, eles foram se acumulando, sendo compactados e formando o petróleo. Então, verdadeiríssima afirmativa 1, que fala sobre a origem do petróleo. Frase 2. O problema do uso excessivo de combustíveis fósseis, como o efeito estufa, ocorre de forma pontual, atingindo apenas países industrializados. Imagina, né, gente? O efeito estufa é um problema global. É fato que alguns países contribuem mais com esse efeito estufa danoso, com esse superaquecimento global. Esse superaquecimento global, através da liberação da emissão de gases tóxicos, de gases poluentes, mas isso não quer dizer que esse é um problema apenas desses países, visto que os efeitos, eles são sofridos no mundo inteiro. Alteração de temperatura do planeta, derretimento de calotas polares, elevação de níveis dos oceanos, a água salgada adentrando os rios, ou seja, esses efeitos do efeito estufa, de fato, é um efeito globalizado. Próxima afirmativa. Então, ficou falsa, hein, gente? A primeira verdadeira e a segunda falsa, hein? A terceira. Humanos e demais mamíferos utilizam processos catabólicos, como síntese de proteínas, e anabólicos, como a respiração celular aeróbica, mantidos respectivamente por lisossomos e ribossomos, para a manutenção térmica constante do corpo. Opa! Tem muita coisa para a gente revisar aí, hein? Então vamos começar. Lembrando que processos metabólicos, metabolismo, compreende as reações químicas que ocorrem nos seres vivos, precisamos lembrar que algumas dessas reações produzem substâncias e, por isso, correspondem às reações anabólicas, ou seja, ao anabolismo. Enquanto que outras dessas reações químicas levam à quebra de substâncias, à degradação de compostos, e por isso são chamadas de catabolismo, reações catabólicas. Então já há uma inversão aí nessa afirmativa, em que diz que catabolismo é produção e anabolismo é degradação. Errado. Vamos procurar mais uma revisãozinha nessa questão. Foram mencionadas aí 2 organelas celulares, os lisossomos e os ribossomos. Lisossomos são organelas celulares, são vesículas celulares contendo enzimas digestivas e que, portanto, trabalham na digestão intracelular. Enquanto que os ribossomos, com RI, estão relacionados à produção de proteínas. Isso não está batendo com a afirmativa em que diz que síntese de proteína, respectivamente, ocorre em lisossomos e que respiração aeróbica ocorre em ribossomos. Cuidado com a palavrinha respectivamente.
na ordem, na sequência. Então, essa sequência está errada. Ribossomos estaria relacionada à produção de proteína. E respiração celular não está relacionado nem a lisossomo, nem a ribossomo, mas sim a organelas celulares chamadas de mitocôndrias. Então, são nas mitocôndrias que ocorre parte do processo da respiração celular aeróbia. Portanto, totalmente falsa a terceira afirmativa. Quarta frase. O autotrofismo é observado em diversas espécies de seres vivos. Que isso? Autotrofismo seria a produção de alimento, de glicose. A fotossíntese é comum em plantas e algas, além de algumas bactérias. Além disso, certos procariotos podem fazer quimiossíntese, obtendo energia a partir da oxidação de compostos inorgânicos. Perfeito, né? Alguns organismos produzem o próprio alimento, a glicose, a partir de processo fotossintético, enquanto que determinados organismos, como alguns procariotos, alguns organismos do reino Monera, algumas bactérias mais especificamente, fazem a produção desse alimento a partir da quimiossíntese. Joinha, essa está verdadeira. Quinta frase. Algumas doenças virais, como tuberculose e gripe, tuberculose não é viral, é bacteriana. Além de outras bacterianas, como a catapora e sífilis, a catapora não é bacteriana, é viral. Tem grande propagação e agravamento devido ao elevado índice de poluição atmosférica. Sífilis relacionada a alto índice de poluição atmosférica? Sífilis é uma DST, transmitida através de relações sexuais, transfusão sanguínea e objetos pérfuro-cortantes contaminados, ou até mesmo através do cordão umbilical, na relação gestante e feto. Mas através de... por favor, né, gente? Falsa. E a última, para encerrar a questão 36, com o aumento da poluição ambiental, em ambientes aquáticos e terrestres, podem ocorrer alterações importantes nos ciclos biogeoquímicos, como o ciclo da água e do carbono, e nas relações entre os seres vivos das diversas teias alimentares. Exatamente. Quando a gente fala em interferência, né, ambiental, quando a gente fala em alterações na situação de equilíbrio do ambiente, a gente vai observar, sim, alterações na biodiversidade, teremos alterações nas cadeias e teias alimentares, vistos que algumas populações poderão sofrer redução e outras poderão sofrer um aumento no número de seus indivíduos, e também nos ciclos biogeoquímicos. Um exemplo aí, o ciclo do carbono, citado na questão, ele sofre diretamente com o excesso de gases poluentes na atmosfera, como é o caso do gás carbônico, liberado em excesso pelas indústrias, pelos automóveis, e esse excesso de gás carbônico vai reter calor na superfície do planeta, que vai levar a um superaquecimento. Então, belezinha, verdadeiríssima a última afirmativa. Recapitulando então, gente, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Qual a alternativa? Letra B de bola, B de bom, que é o que você é. Questão 37 da prova de 2012, bora lá? Bom, gente, a questão 37 é uma questão que fica aí entre os professores de física e biologia. A gente disputa, e eu ganhei porque eu vou fazer. Questão 37 da prova de 2012, ela fala que a temperatura corporal média do ser humano é por volta de 37 graus Celsius, enquanto aqui de um motor a combustão funciona bem numa temperatura de 90 graus. E a questão coloca a seguinte situação: se o capô do carro for aberto e uma pessoa colocar a mão sobre o motor que estiver funcionando por horas e acabou de ser desligado, essa pessoa vai se queimar. E a gente vai ter que analisar aí nas alternativas por que essa queimadura ocorre. Gente, eu amo essa questão. Vamos lá. A letra A
diz que a temperatura do carro passa para a mão da pessoa. Temperatura não passa para lugar nenhum. O que passa é calor, certo? Letra B. Há uma transferência muito rápida de calor devido à diferença de temperatura entre o carro e a mão da pessoa. Ótimo, linda, maravilhosa, letra B de bom, acertou de novo. Mas vamos deixar abandonadas as letras C, D e E não, né? A letra C diz que a água no corpo humano ferve a 90 graus. Eu fico imaginando. Primeiro, água no corpo humano fervendo. E outra, temperatura de ebulição da água não é 90 graus. 100 graus, né, galera? Letra D, o motor retira calor da mão da pessoa. É outra cena que eu fico imaginando. O motor puxando o calor da mão da pessoa, a pessoa que está a 37 graus Celsius, o motor a 90, e ele puxando o calor da pessoa. Letra E, essa é a melhor. Os quinidoblastos, presentes nas células da mão da pessoa, liberam uma substância que causa queimadura. E nós quinidários, né? Porque quinidoblastos estão presentes em animais chamados de quinidários. Esses quinidários representados pelas águas vivas, representados aí por corais, né? Eles sim é que possuem quinidoblastos que liberam secreção urticante, que provoca uma certa queimadura química quando tocados. Agora, gente, nós humanos não temos quinidoblastos. Então, essa questão, ela brinca demais com a gente, né? Letra B, essa estava no papo. Beijo, beijo para vocês. Foi um prazer. Prova de 2012, acabamos de encerrar. Tchau, tchau.